mais, Juca, o seguinte, ó, o Danilo falou no Cuiabá, mas o máximo que o Cuiabá pode chegar, se vencer as duas, é na pontuação do Corinthians. Isso. Então não é aquela coisa assim, não, o Cuiabá vai passar, atropelar, e olha aqui, Mas o Cuiabá tem vencido muito pouco, né? Nos critérios não, passa nos critérios, passa, mas é difícil acreditar com 100% do Cuiabá, assim, né? Não, vamos lá, agora o Cuiabá virou a seleção. Sendo que o próximo mundo, jogo assim, do Corinthians é justamente contra o Cuiabá no dia 28, ainda vai demorar, né? Eu sinceramente acho que essa vitória, essa mudança no ânimo, ela tem um impacto mais legal para domingo contra o Flamengo, que aliás o Flamengo perdeu, do que você olhar a longo prazo na zona de rebaixamento. Mais uma vez, de novo, gente, eu sei que está sendo chato aqui. É muito importante essa vitória. Muito importante, porque realmente se o Corinthians tivesse perdido, seria um negócio assim, quase acabava. Mas é que realmente é uma situação que ainda está muito complicada. De novo, é fundamental, mas calma. Sim. Não, e sendo que contra o Cuiabá, vamos, né, o Yuri Alberto, por exemplo, está fora, né? Tomou o terceiro cartão. O Martínez também, né? O Martínez, digamos que é menos grave, né? Para o momento Sim. do Yuri, aliás, muito mais como garçom do que como finalizador, né? Ele está realmente mostrando um futebol agora com o Ramon Dias que ele não vinha mostrando. Mas é isso. É claro que nesse momento o corintiano tem mais que festejar. Mas a situação do Corinthians é exatamente essa que o Danilo descreveu. O Corinthians continua na UTI. Ô Danilo, você tem noção que o chat tá te odiando, né? Você tem noção que o pessoal que está nos acompanhando tá te xingando de absolutamente tudo. O Eduardo Cadu Rodrigues aqui mandou pro Danilo várias lembranças, né, Juca? Sabe como é que é? Aqui, o Leonardo Assis, é bom o superchat que ele mandou também, dizendo que ele é torcedor do Galo, tá? Mas ele abriu uma cerveja e parou para assistir esse Atlético Paranaense e Corinthians, que foi um jogaço. E eu tenho que aproveitar esse gancho para dizer que foi um ótimo jogo, né? Quem não está olhando a classificação do brasileiro, olha esse Atlético Paranaense e Corinthians e não diz que são dois times que estão brigando contra a zona de rebaixamento. Bem por aí, Marinho, né, Juca? Você sabe que essa é uma questão que, aliás, é legal debatê-la com você. Outro dia eu falei disso. Esse time do Corinthians, evidentemente, não é um time para cair. Evidentemente, esse time atual, agora, não é para cair. Mas o time do Grêmio também não era para cair, né, Marinho? Uhum. E caiu. Não é verdade? Sim, o último rebaixamento do Grêmio não era time para cair. Tinha Douglas Costa, tinha a base que tinha conquistado vários títulos. Não era time. Era o Grêmio naquele campeonato, Juca. A cada rodada se dizia: não, agora vai sair. Agora acabou. Agora vai arrancar e vai evitar o rebaixamento. E ia se arrastando, e acabou rebaixado na última rodada. Pois é. Essas coisas acontecem, né? Então é por isso que o alerta tem que ser dado. O Corinthians tem time para escapar. Mostrou hoje claramente. Mas vai ter que mostrar contra o Cuiabá também. Não tem essa de vai jogar fora, trazer um ponto de Cuiabá, tá bom? Não tá não. Tem que trazer 3 pontos. Vai jogar contra o Vitória fora. Tem que trazer 3 pontos. Tem que se impor. Eu tô aqui hoje, Marinho e Juca, para fazer justamente o papel de mala, porque o Juca tá certíssimo, tem que comemorar. E eu tô hoje aqui sendo o escudo para ser... Pode concentrar o xingamento em mim, rapaziada. Superchat, xingamento, todo mundo pode mandar para mim. Eu tô fazendo papel de chato hoje aqui, mas realmente tem motivos para comemorar o Corinthians, como eu disse, né? Não, e vocês precisam entender, aqueles que estão xingando o Danilo Lavieri, pelo fato de ele não esconder o time do coração dele, no que ele faz muito bem, porque a transparência é obrigatória, né? Isso não interfere, você não tem a menor dúvida nas análises que ele faça, nem nas opiniões que ele dá em relação a foi pênalti, não foi pênalti, então isso é muito importante deixar claro para todo mundo. Mas mas é verdade. Mas é que xingá-lo agora de certa maneira, um escudo
não é? Para que você possa continuar a ter uma noite feliz. Pega um palmeirense para Cristo, né? E bate nele, porque você não tem a dúvida que ele torceu pelo Corinthians, porque ele sofreria muito em não ter Corinthians e Palmeiras no próximo Campeonato Brasileiro. Até porque ele dirá que são 6 pontos garantidos, entendeu? Eu sofri muito quando o Palmeiras caiu. De verdade. Eu acho que há certos times que eu gostaria que não caísse. Aliás, um conterrâneo do Marinho, o genial Luiz Fernando Veríssimo, diz isso, que ele acha que o Campeonato Brasileiro devia ser que nem a NBA. Não tem rebaixamento. Porque ele diz, é um absurdo que o Inter caia. É um absurdo que o Flamengo caia, o Fluminense, o Vasco, o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians, né? Ele defende isso. Eu não defendo, eu acho que tem que ter rebaixamento. Mas eu lamento quando um grande cai. Eu lamento muito ver o Santos na Série B. Mas muito, muitíssimo. Né? Como lamentei ver o Grêmio, o Inter, o Palmeiras 2 vezes. Né? Lamento, porque falta isso. Eu não acho graça nenhuma em ganhar do Bragantino. Acho muita graça ganhar do Palmeiras. Essa é a diferença. Com certeza. Não, com certeza. Perfeita, explicação perfeita, Juca. Eu tenho certeza também, Danilo e Juca, que todo torcedor do Corinthians que está feliz com o que está acontecendo, com o que aconteceu em campo, lá no fundinho, segue preocupado. Ele sabe que a solução não se resolveu. Ele vai comemorar e tem que comemorar. Foi uma baita vitória, mas a realidade ainda é dura, ainda é difícil, ainda é uma situação de luta. A guerra contra o rebaixamento não terminou. Se venceu uma batalha importantíssima, mas a guerra segue acontecendo. Esse é o pensamento do corintiano e acredito que tem que ser assim. Pessoal, quero trazer para o nosso debate uma figura muito importante que fez esse gol que a gente está acompanhando agora. Esse baita golaço de falta de Memphis Depay. O que significa para o Corinthians o gol que o Depay fez, a atitude que ele teve de recuperar a bola lá atrás, a atitude que ele teve de ir até a torcida, tocar a faixinha no cabelo para o torcedor, toda essa relação que ele está construindo com a torcida do Corinthians para o tamanho que ele tem. E aí, Danilo? Bom, essa é uma das principais boas notícias, além da mudança de ambiente e da confiança que o Corinthians certamente vai ganhar com esse 5-2. O golaço do Depay é importante também, como disse o Juca, num momento em que o Memphis estava sendo ameaçado ali a ouvir uma vaiazinha por alguns erros. O Corinthians, quando abre 2-0 e depois toma o 2-2, eu achei até que o Memphis, não só o Memphis, vários outros jogadores começaram a tocar a bola de lado, fazer alguns driblezinhos, como se o jogo já tivesse resolvido. Deu uma queda na concentração. E aí o torcedor do Corinthians ficou preocupado, tanto que na transmissão, no final do primeiro tempo e no começo do segundo tempo, foi possível pela primeira vez e talvez pela única vez nos 90 minutos, ouvir a torcida do Atlético que devia ter, sei lá, 150 pessoas ali, 200 pessoas, porque a Fiel deu uma baixadinha porque sentiu o momento ruim do time. Então esse golaço do Memphis, ele é fundamental para recuperar esse ambiente no estádio. Esse é o tipo de gol que a torcida grita gol por 3 minutos, não por 1, né? Então tem aqueles gols especiais que o torcedor... Qualquer gol o torcedor vai comemorar, mas alguns eles comemoram mais. E o Memphis é um desses, porque a torcida do Corinthians está louca para que o Memphis dê motivos para eles, para que ele seja amado, seja alçado ao posto de ídolo. E ele fez esse golaço e que precisava já para dar uma justificativa do tipo, olha, eu não sou só estrela, eu não sou só nome, tô aqui para fazer gol, tô aqui para brigar com vocês contra o rebaixamento. E aquela, para mim, ele fez 2 golaços, o golaço de falta e a batalha dele na lateral direita, que ele fez às vezes do Mateuzinho, é muito importante. A gente sabe que cada time tem seu espírito, tem sua simbologia, e esse carrinho na lateral que ele deu, às vezes é mais marcado do que um golaço de falta para o corintiano. Porque aquilo ali, naquele momento do jogo, era muito importante. O torcedor vibra como se fosse um gol realmente. Então eu acho que essa partida do Memphis, ela é um primeiro passo para que o corintiano possa falar, realmente, esse cara tá valendo a pena chegar aqui. Porque até agora era mais repercussão em cima do nome do que, ou algumas jogadas boas, mas tecnicamente falando, mas não que tivessem tanto efeito no jogo. Agora
realmente nesse jogo ele fez bastante coisa, mais do que ele tinha feito até então. Eu acho que é um jogo marcante para a trajetória dele, que deve durar aí os próximos 2, esse ano e mais um, né, que é o contrato dele. Ô Juca, e tem mais, só deixa eu acrescentar, antes de te passar a bola, sobre o Depay, que o jogador que vê o Depay, um cara que está ganhando tanto, né, o Memphis, ou o Depay, chame como quiser, um cara que tem um salário gigante, um jogador de seleção, jogador de Europa, correr do jeito que correu, dar carrinho na lateral do jeito que deu, o cara fala, opa, se ele está fazendo isso, eu tenho que fazer no mínimo igual. Então isso acaba contagiando todo mundo para criar um ambiente e vontade não está faltando para o Corinthians, né? Então, veja bem, eu acho que aí tá a questão central, entendeu? Você olhar para ele de uma maneira fria. Ele não vinha fazendo um grande jogo. Não vinha. O Garro estava jogando muito mais que ele. Se você tiver que dar notas, o Garro tem hoje nota 8,5, o Memphis ia ter uns 5,5, que cresce por esses dois motivos já mencionados. A recuperação da bola, que estava lhe valendo um puxão de orelha da torcida, e a cobrança magistral de falta. O Memphis, Marinho, Danilo, quem nos ouve, quem nos vê, o Memphis não é exatamente um jogador que corre atrás da bola. O Memphis é um jogador de bola no pé. E parece ter entendido, porque ele é muito inteligente, que no Corinthians, às vezes, uma bunda no gramado, uma bunda no chão, vale mais do que uma caneta, um chapéu. Não. Se mate em campo. Coma grama, você é meu. O corintiano é mais para birubiru, tá? Do que para Paulo Henrique Ganso, né? Para estabelecer diferenças em termos de categoria. E o Memphis parece ter sacado isso. E aí ele faz o gol e joga, né, a bandana dele para a torcida. Ele está construindo. Ele está construindo. Né? Depois de ter feito aquilo, depois de ter ralado, epa, esse cara é dos nossos. Entendeu? Então, tem essa importância sim. E, curiosamente, eu não sei se vocês viram, antes do jogo, o Ramon Dias deu uma entrevista dizendo que o Memphis está num momento muito bom. Quer dizer, ele está observando o Memphis treinar. Né? Então, ele já estava observando que o Memphis poderia jogar mais tempo, como acabou, jogando bastante tempo. Né? Tá se condicionando fisicamente. Agora, se você perguntar para mim, ô Juca, no próximo jogo, se você tivesse que escolher, só pode escolher um, entre o Garro e o Memphis, quem você escolhe? Eu escolho o Garro. Não tem a menor dúvida. Escolho o Garro. Quem está fazendo a diferença no time do Corinthians se chama Rodrigo Garro. Não tenho a menor dúvida disso. Mas tem um ponto importante ainda sobre o Corinthians. Queria mandar um abraço antes para o Learn Football and Speak English. Tomara que eu tenha pronunciado bem, né? Sabe como é que é o nome dele? Já vem me puxando do inglês aqui. E ele falou que foi o gol mais caro da história do futebol brasileiro, esse do Depay. Lembrando quanto o Depay custa para o Corinthians e o gol que ele fez até agora. Mas eu queria colocar para vocês o seguinte. A gente olha o Corinthians jogando e percebe que em nenhum momento o torcedor, o fiel torcedor corintiano, pode cobrar falta de empenho, né? Porque a gente vê o Yuri Alberto suando, correndo, batalhando, fazendo tudo. O Depay correndo na lateral, o Martinez, que pode não ser lá essas maravilhas tecnicamente, mas corre que é uma barbaridade. Marca, pega, sabe? Erra muito, mas está sempre envolvido no lance. Os laterais, os próprios zagueiros. Se a gente pensar em roteiros de rebaixamento, que normalmente tem muita cobrança da torcida, tem muita gente dizendo que o time não está entregando e tal, no Corinthians é totalmente diferente o que está acontecendo. O time está ali, ó, batalhando, não evitou ainda, né? Tá caminhando para evitar. Mas empenho não falta nem por um segundo para esse time, né, senhores? Não, Marinho, aí tranquilo. E em relação ao Yuri Alberto, mesmo nos piores momentos dele, que ele matava de canela,
e enlouquecia o corintiano, nunca se deixou de reconhecer. Eu passei, acho que uns 3 meses, cada vez que eu me referia a ele, eu punha antes o esforçado e o Alberto, que é uma maneira, aliás, cruel de você tratar as pessoas, né? Porque, em regra, quando você fala assim, não, o Marinho é um cara muito esforçado, ih, não tem talento nenhum. Assim, não sabe nada, é esforçado porque não sabe nada. Isso. Era o esforçado e o Yuri Alberto, que agora está de novo mostrando qualidades que a gente sabia que ele tinha, mas que ele parecia, né, ter deixado em alguma gaveta. Mas, sim, esforço, de falta de esforço, o corintiano não pode se queixar do time do Corinthians. Mas de falta de bola, podia. Está começando. Enfim, hoje, casou o desempenho com o resultado, porque também a gente tem que ser justo. O Corinthians vinha tendo alguns desempenhos que não traziam resultados. Aí o corintiano começou a achar que não foi de todo ruim a derrota para o Flamengo só por 1-0, que, puxa vida, aquele empate com não sei quem, mas o Corinthians jogou bem. Só que o Corinthians está precisando fazer ponto, né? Mais do que nunca, o que o Corinthians precisa fazer agora é ponto. Hoje fez, né? Eu, como um corintiano desconfiado, te diria até, nem precisava fazer tantos gols, podia guardar uns golzinhos, mas tudo bem, vamos que vamos. Danilo, o Corinthians se esforça muito, né? Isso pode ser importantíssimo na hora de enfrentar de peito aberto essa luta contra o rebaixamento? Não, isso é fundamental, e isso realmente não estava faltando, mesmo no jogo contra o Inter, que o Corinthians jogou para ganhar no segundo tempo, especialmente, e tomou um empate no último lance ali praticamente, não faltou vontade. Nesse ponto, em nenhum momento o corintiano pode se queixar. A vontade é o tempo inteiro, o que faltou em alguns momentos. Ou era questão técnica mesmo, então jogadores errando, por deficiência técnica, ou até pela falta de tranquilidade. Em alguns momentos você via jogadores que tecnicamente poderiam fazer mais, mas que não estavam ali porque nesse momento, nessa hora, nessa reta final, com o time ali na zona de rebaixamento, a gente sabe que a chuteira pesa 200 quilos e todos aqueles bordões e chavões que a gente vai repetir aqui na luta de times grandes contra o rebaixamento, que a gente aprendeu a falar desde a era dos pontos corridos, em que vários times grandes caíram, e a gente sabe exatamente o efeito que é chegar ali nos últimos 6, 5 jogos, lutando contra a queda para times desse tamanho. Vontade para o Corinthians nunca faltou, e chega nessa reta final esbanjando vontade de novo. Mais uma vez eu repito, eu acho que esse ambiente, inclusive, dá um ar de esperança, dá uma esperança até para domingo, no jogo contra o Flamengo, na Copa do Brasil, Marinho.